Irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos reunidos para meditarmos essa palavra de Deus, esse 21º domingo desse tempo comum. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus diz aos 12: vós também, vós quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na sequência do Evangelho, onde Jesus se entrega como pão, como também o vinho, quer dizer, a carne dele, que é comida, e o sangue dele, bebida. E disso que esse Evangelho de João trata, e mais uma vez damos sequência à nossa meditação, à reflexão. Padre, por que os discípulos acharam a palavra de Jesus tão dura? A palavra é dura, não é que ele tenha machucado alguém ou ferido alguém, mas é dura de compreender que Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu. Nós vemos aí no domingo, que Jesus dizendo: olha, ele é o pão que desceu do céu. No domingo lá retrasado, ele fala disso. E continua dizendo que quem come desse pão permanece nele e ele permanece nesse alguém que comer desse pão. Da mesma forma que o Pai está nele e ele está no Pai, essa pessoa também viverá em comunhão com ele. Então fica difícil para essas pessoas entender, primeiro, não é tradição para ele de que come a carne de alguém ou bebe o sangue de alguém. Como que esse homem vai nos dar a sua carne, vai dar o seu sangue? É muito complicado, é uma palavra muito dura de entender. Claro que para nós vamos entender isso dentro do mistério da morte e ressurreição, sobretudo da ceia do Senhor, que ele vai transformar o pão para o corpo, o vinho para o sangue, transubstanciação. Isso para nós, é verdadeiramente o corpo? É verdadeiramente sangue? É, mas o pão e o vinho transformado. Não é que Jesus pegou uma faca e se cortou e deu um pedaço. Isso que ele estava imaginando, mas não deixa de ser a própria carne e o próprio sangue. Mas é muito difícil quando não é daquela tradição. Não podia imaginar, não é antropofagia, e de matar alguém, como algumas tribos, alguns povos faziam, mas esse povo não tinha isso. Eles estavam: esse homem não está certo não, estava murmurando, dizendo: ele está indo longe demais. Quem vai entender isso? Coisa muito complicada.
Então, é isso, a palavra é dura, dura nesse sentido de que não é compreensível, não é aceitável. E porque também não tinha esse entendimento, a abertura que nós vamos ter pela fé, né? Lá mais adiante. Padre, Jesus percebe essa dificuldade deles, né, de entender, tanto que Jesus disse, isto vos escandaliza, né? O que passa, né, na cabeça de vocês, como comer da minha carne e beber do meu sangue. E por que Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai? É verdade que, olha o que ele diz na sequência, que você acabou de retomar, isso você escandaliza, de dizer, vocês vão ver mais coisas do que aquilo que estou dizendo. Que mais coisas? Quando vir o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes, Jesus está falando já de ascensão. E quem podia imaginar que Jesus ia deixar ele subindo à vista dele, alguém indo embora para o alto, e sabendo que é de lá que ele veio, ele está dizendo, subindo onde estava antes. Mas para entender isso, é preciso ter fé. Isso diz, é o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. Vocês estão querendo entender pela inteligência, pela carne, mas é preciso elevar-se a nível da fé, a nível da fé que só o Espírito dá. É o Espírito dando essa luz para vocês, vocês vão entender mais. Então, as palavras que eu falei são Espírito e vida, quer dizer, é algo que não é de entendimento comum de quem vive só da carne, só do mundo, daquilo que é palpável, né? Porque entre vocês, aquele que crê, eu tenho outro, por isso é preciso ter esse nível da fé, do seu conhecimento do Espírito. Padre, a palavra diz, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Por que os discípulos voltaram atrás? E por causa dessa dureza, porque eles não conseguiram entender. E no mesmo tempo vão pensar, olha, ele perdeu a cabeça. E quem que vai andar com a companhia de alguém que não está acertando mais as coisas? Então vão embora. E desses que vão embora, e dessas pessoas que diz que entre eles tinha aquele que não tinha fé, né? Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Quem acreditou que tinha fé, disse, não, é aqui que é o caminho. Então, os outros se escandalizaram por falta de fé, por falta de entendimento, de não ter abertura para que Deus ilumina, que entenda que esse é o Filho de Deus verdadeiro. Aí, Padre, Jesus, ele nos cobra também, né? A nossa fé. Vocês estão comigo de verdade? Vocês realmente estão me seguindo? Vocês têm fé? Né? Então, acho que o finalzinho do Evangelho aí, quando os outros vão embora, Jesus se dirige aos 12, né? E pergunta, e vocês também vão embora? E Jesus não vai amenizar. Jesus, mesmo as pessoas indo embora, Jesus não vai fazer para agradar a ninguém, né? Não vai adular ninguém. Jesus vai continuar com o mesmo ritmo e vai dizer aos outros, você também quer ir embora? Como diria hoje, ó, quer ir embora, olha a porta ali, ó, né? Mas o Pedro vai falar em nome do grupo. Nós vimos que são os discípulos, mas aí ele diz aqui, então Jesus diz aos 12, antes ele tinha muitos discípulos, dentro dos discípulos tinha os 12, que nós vamos chamar dos apóstolos. Os outros foram embora, mas os 12 ficaram. E Jesus pergunta aos 12, vocês também vão embora? E Pedro responde em nome dos 12. Ele não diz eu, ele diz, a quem iremos? Iremos nós. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Olha a palavra crer firmemente. É uma fé sólida, uma fé firme. Nós cremos
e acreditamos naquilo que está dizendo, e hoje a igreja nos convida a isso. A igreja não quer mudar a palavra para agradar, amenizar. A igreja tem um compromisso de proclamar a palavra inteiramente e ficar fiel à palavra, custa o que custar, mas para não ficar tentando agradar um irmão ou outro. Aí é missão de igreja, povo de Deus, aonde nós estivermos. Fica aqui esse recado de Jesus para nós, recado da igreja. A nossa fé tem que superar a nossa divergência e buscar entender, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, Ele que é Pai, que é Filho e é o Espírito Santo. Amém. 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 Quem iremos, Senhor, Tu tens as palavras